Voltando, como eu falei no vídeo anterior, agora eu quero inserir aqui uma imagem, né? E eu vou precisar também depois inserir uma tabela, mas vamos começar aqui pela imagem. Qual que é a ideia? Eu estou falando aqui quem sou eu, agora eu vou criar um outro parágrafo. Vou pressionar Enter aqui. Perceba aqui que o meu texto continua justificado, né? Continua aqui usando a fonte Arial e tamanho 12, assim que eu quero. De novo, eu vou pressionar aqui a tecla Tab. Figura 1 exibe uma foto minha do ano passado. Então qual que é a ideia? Eu quero inserir aqui embaixo uma foto minha, né? O que eu tenho aqui salvo no computador, que apareceu lá no vídeo sobre o Google Drive. Espero que você tenha assistido. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pressionar a tecla Enter para colocar aqui onde eu quero que essa figura seja inserida. Você pode alternativamente dar um pouquinho mais de espaçamento, por exemplo, pressionar o Enter de novo. E eu quero que essa figura ela fique centralizada. Então vou vir aqui no alinhamento ao centro e aí eu preciso inserir a figura. No meu Writer eu já tenho aqui um atalho bem visível para inserir a figura ou inserir imagem, que é este botão aqui. Então quando eu passo o mouse aqui ele me mostra inserir figura. Se por um acaso na interface, na tela do seu Writer não tiver esse botão, como que você encontra ele? Você vai vir no menu inserir e aqui você vai ter figura. Pode clicar e aí eu vou procurar aqui a minha foto, achei, cliquei aqui, vou clicar no botão abrir e vai aparecer aqui a minha foto. Ó. Perceba o seguinte, eu vou reduzir aqui o zoom, né, da tela, de novo, a tecla Ctrl e botão de rolagem, ou usa ali a barra que fica lá inferior, só para a gente poder ver aqui. E perceba que essa foto está muito grande. Se eu ficar assim no texto, vai ficar um pouco estranho, né? Parece que eu sou extremamente egocêntrico, né? Tem mais foto minha do que qualquer outra coisa. Não, eu quero um pouco menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o mouse, ó, bem num desses cantos da figura, até aparecer este ponteiro aqui, dessa seta diagonal. Com essa seta aparecendo, eu clico com o botão esquerdo e venho reduzindo aqui a imagem, tá? Segura aqui o botão e venho reduzindo. Mas Sidney, a sua figura estava alinhada ao centro, não vai bagunçar? Calma, ó. Quer ver? Eu vou reduzir aqui. Na hora que eu soltar o mouse, ela continua centralizada. Vou reduzir mais um pouquinho, está muito grande. Aí, tá ótimo. Então você vai reduzir aí para o tamanho que você bem entender, né? Uma coisa que você pode fazer na figura e que geralmente os artigos científicos, né, ou até alguns trabalhos de faculdade ou mesmo da escola podem pedir, é que você utilize aí, por exemplo, algum padrão, como o padrão ABNT, algum outro tipo de padrão, que pede que toda figura tenha que ter uma legenda que descreva a que ela se refere. Como que você faz isso? Primeiro eu estou vindo aqui com o mouse sobre a minha figura. Vou pressionar o botão direito do mouse para ele abrir esse menuzinho aqui, secundário. E aí eu vou vir aqui, ó, lá na penúltima opção, que é inserir legenda. Vou clicar aqui. Por padrão ele vai colocar, né, um textinho lá na sua figura, colocar assim, figura, e aí ele vai criar uma numeração, de acordo com a ocorrência dessa figura no texto. Por exemplo, se é a primeira vez que você insere uma figura, como é o nosso caso aqui, ele vai colocar figura 1, né, como ele está mostrando aqui, e aí você vai inserir a sua legenda. Então vou colocar aqui, o professor Sidney Souza, entre parênteses, acervo próprio, dizendo que a foto é minha. E aqui ele vai mostrar mais ou menos como isso vai aparecer lá embaixo da minha foto, da minha imagem. Então figura 1, 2 pontos, professor Sidney Souza, acervo próprio, ok. Aqui, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então ele colocou aqui essa legenda desse jeito aqui, né? Só que eu quero que ela fique no mesmo padrão, né, do texto aqui, ou seja, utilizando a fonte Arial e não fique aqui em itálico. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar primeiramente aqui fora, vou vir aqui embaixo de novo, e aí eu vou vir aqui, ó, com esse cursor de marcação de texto, né, que é esse aqui, eu vou clicar com o botão esquerdo e selecionar este texto inteiro aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, e remover o itálico. Posso vir aqui, por exemplo, vou deixar ele negrito. Eu vou trocar a fonte para Arial. Você pode clicar aqui nessa barra e empurrar para cima ou usar o botão de rolagem e vou selecionar Arial novamente. E eu vou reduzir um pouquinho, deixar aqui tamanho 10 e vou deixar também centralizado. Isso aqui tudo eu fiz de acordo com o meu gosto. Se você estiver tendo que respeitar algum tipo de padrão com a BNT, você tem que ver lá no padrão como que ele exige que a legenda da sua imagem seja. Vou clicar aqui fora, vou reduzir aqui um pouco o zoom dessa tela para poder olhar o todo e ótimo. Beleza, tá ok. Bem, às vezes acontece como aconteceu aqui, de você colocar uma imagem e o seu cursor ficar aqui desse lado, né? Você, beleza, agora eu quero continuar o texto depois da imagem. Você vem e dá um Enter e aí a imagem desce. E agora?
agora, né? Eu não quero isso. Aí eu vou desfazer isso. Como que eu desfaço? Utilizando o atalho Ctrl Z. E aí, como é que eu faço? Ah, sei lá, vou tentar clicar aqui depois da imagem, ó. Ih, não vem, né? E aí, agora? Sei lá, vou tentar utilizar a seta para baixo do teclado, né? Se o teclado tem essas setas direcionais aqui no canto inferior direito e vir para baixo e também não vem. Aí o que você faz? Você entra em desespero? Calma. Para você conseguir trazer o cursor para baixo, uma forma simples é você pressionar a tecla Shift. Com a tecla Shift pressionada, você vai apertando a tecla Enter aqui até o cursor ir lá para baixo. Ok? Veio aqui para baixo. Eu quero continuar aqui meu texto, só que eu não quero que ele fique centralizado. Então eu vou clicar aqui no justificado novamente. E agora eu vou colocar aqui uma outra seção que eu vou chamar de formação. Vou pressionar o Enter aqui. Eu quero que essa formação também fique em negrito e tenha tamanho 16. Pulei 2 linhas, Tab. Eu vou colocar o seguinte texto. A tabela 1 exibe as minhas formações profissionais. Então qual que é a ideia? Eu vou colocar uma tabela aqui, colocando as minhas formações, ou seja, os cursos que eu já fiz. Eu vou apertar Enter aqui novamente. De novo, eu quero dar mais um espaçamento, vou deixar centralizado e eu quero colocar uma tabela agora, não uma figura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar este botão aqui de inserir tabela. De novo, se você não encontrar esse botão aqui, então você vai vir no menu Tabela e Inserir Tabela. Bem, nessa tela de inserção de tabela, você vai dar um nome para a tabela, então aqui ele já está chamando de tabela 1, para mim, ok? E você vai colocar quantas colunas e linhas ela vai ter. No meu caso, a minha tabela vai ter o seguinte, vai ter a descrição da formação, o grau de formação e o ano em que eu terminei. Então qual que é a ideia? Vai ter 3 colunas e no caso eu vou colocar 3 formações, né? Então eu vou colocar 3 linhas também. Na verdade eu vou colocar 4, porque a primeira linha vai ser a legenda. Bem, aqui ele te dá alguns estilos, né, de tabelas, tal, então você consegue ver, ó, nenhuma estilização, o estilo padrão, né, que é o mais utilizado, digamos assim. Eu vou pegar aqui o estilo acadêmico, que é esse aqui, e vou inserir. Então ele vai criar aqui a tabela do jeitinho que eu tinha falado, né, 3 colunas e 4 linhas. E nessa primeira linha é onde a gente coloca aqui o cabeçalho da tabela. Então eu vou colocar aqui formação. Aí eu quero ir para a segunda célula aqui dessa linha. Como que eu faço? Ou eu clico aqui dentro, ou se eu estiver aqui e não quiser clicar, eu uso a tecla Tab. Então vou colocar aqui nível, e aí clico aqui na próxima e vou colocar ano de conclusão. Bem, vamos dar uma formatada aqui nessa tabela quanto à fonte. Clico com o mouse aqui ou na primeira célula ou na última. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na última com o botão esquerdo do mouse, segurar e vou trazer para cá. E aí eu vou selecionar aqui a fonte Arial de novo e no caso eu vou deixar aqui o tamanho 10. Esses cabeçalhos eu quero deixar eles em negrito e deixar eles centralizados. Vamos aqui para a primeira. Eu quero que o texto dessa coluna ele fique aqui alinhado à esquerda mesmo. Então eu vou deixar ele do jeito que está. Esse do meio eu quero que ele fique centralizado. Então eu vou selecionar aqui essas 3 e vou clicar aqui no centralizado. E este último eu quero que fique alinhado à direita. Então eu vou selecionar esses 3 e para a direita. Aqui eu vou colocar o restante, tá? Eu já volto. Beleza, então preenchi aqui a minha tabela, tá? Coloquei aqui as minhas formações. Perceba que na última linha, né, como esse texto aqui era maior, então a linha ficou mais grossa. Então agora eu vou inserir uma legenda nessa tabela. Então eu vou clicar com o botão direito, é o mesmo esquema de inserir legenda lá da figura que a gente fez ali em cima, né? Então eu vou inserir legenda. E aqui, ó, antes de eu digitar, uma observação, tá? Por padrão, ele insere a legenda em cima, ou seja, em cima da tabela. Se você precisa que fique embaixo, então você vem aqui e troca para embaixo. E aí eu vou colocar aqui formação acadêmica de Sidney Souza. E ok. Digamos que eu queira deixar minha legenda no mesmo padrão que a legenda aqui das figuras. Então, mesma ideia. Eu vou selecionar a legenda aqui e vou alterar da mesma forma que a gente alterou aqui. Centralizado, tiro itálico, negrito, tamanho 10 e fonte Arial. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como exportar essa folha que a gente fez, né, esse documento aqui, para PDF. E vou mostrar também como inserir uma nota de rodapé no seu documento, ok? Então, até o próximo vídeo.